Eu falo rápido, gente. Vamos nessa? A vantagem é que nós dois somos jornalistas. Ah, é? Sério? É. É, quando der fé, vocês que vão estar sendo entrevistados. Já pensou? Os caras são persuasivos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, um episódio em dose dupla, de novo, gente, muito legal. Antes de iniciarmos, e aí, Josu? Na paz? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Cara, um calor do deserto aqui, hein, gente? Temos São Berlondres. Temos um verão no nosso inverno, cara. Temos um verão no nosso inverno. 70 graus, gente. Mentira, 33. Antes da gente iniciar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. É isso aí. Vamos começar então com a Hacker Rangers. A Hacker Rangers conta com uma série de medalhas para reconhecer cada uma das conquistas dos usuários, como gabaritar nas provas, por exemplo. E para deixar a plataforma ainda mais com a cara da sua empresa, você pode adicionar as medalhas personalizadas com a sua identidade visual. Muito legal isso daí. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada para conscientização de segurança cibernética nas empresas. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E quem trabalha diariamente com segurança da informação sabe como é desafiador lidar com todas as ameaças e os riscos, mas a boa notícia é que a gente não precisa fazer isso sozinhos. Existe uma solução no mercado para os times de cyber escalarem o tratamento das ameaças cibernéticas, a Axure, e a plataforma da Axure combina Cyber Threat Intelligence e proteção contra riscos digitais e monitoramento completo. A gente agradece a parceria da Axure e a preocupação com conscientização, acima de tudo. É isso aí, vamos agradecer também a G2 Brindes, o pessoal da G2 Brindes. Na verdade, você empresário, você microempresário, você que quer ter seu negócio, você líder de time que quer dar brindes ali, personalizar. G2 Brindes, existem diversas categorias: cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, mousepad, itens para bebida, para passeios, para viagem, tecnologia, seja lá o que for, o pessoal tem tudo lá. g2brindes.com.br, chama o pessoal, fala que você viu no TechSec, o pessoal vai te dar uma atenção muito massa. Não é isso? Exatamente, gente. Ó, tem um... Como que é aquela tábua de churrasco, né? É. Bonita, hein, gente? Já pensou com a marca de vocês? É muito massa. Reflitam sobre isso. Fica a dica. No calor desse, cervejinha do lado, tábua com... Pô, cara... Legal. Muito bom. Gente, então vamos aos nossos convidados do dia, uma dupla de peso aí, né? Então, putz, a gente tá aí com um time, com uma dupla, na verdade, de um dos nossos patrocinadores. Vou começar aqui por ela, que é professora, mentora, palestrante, diretora e especialista em Customer Success há 8 anos. Além de tudo isso, se considera uma pessoa intensa e que quer mudar o mundo. Olha que interessante. Você quer mudar o mundo? Coloca aí a descrição aqui embaixo. Estrategicamente, para conquistar esse objetivo, decidiu começar pelo pilar de atendimento e relacionamento com o consumidor. Senhoras e senhores, Luciana Teles. E aí, Lu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir essa 1 hora juntos aqui. Que legal. Seja bem-vinda aí. Tem mais um convidado, como a gente falou lá no início. Ele... Experiência Ele de peso, vamos fazer aqui um disclaimer. Ele. Que isso? Um dos mais altos convidados. Tínhamos que abaixar a cadeira. Experiência em ameaças cibernéticas, Intel, proteção contra os riscos digitais, experiência de aceleração de startups, crescimento com lideração de produtos, foco também em inteligência artificial, para negócios, Scrum, Sprint, pesquisa de usuários. Além disso, tem experiência em desenvolvimento de clientes, UX, UI, contratação de integração de estratégia na entrada do mercado, modelos de negócio de liderança e desenvolvimentos. Atualmente atua como líder de produto. Recebam com muito carinho todo esse peso que você falou. Rodrigo Alves, seja muito bem-vindo, meu velho. Eita, gente. Obrigado. Espero que a gente possa contribuir aí um pouquinho aí para aumentar o conhecimento e a consciência aí em cybersecurity. Muito bom. Antes da gente começar, presente do TechSec para vocês. Então, eu já ia perguntar o que era isso, porque eu sou curiosa. É um presente para vocês, tá aí. Muito obrigada. Já ganhei, já posso ir embora. Vai, cadê? É da G2 Brindes? G2 Brindes. Exato. Se tem uma coisa que quem trabalha com cyber gosta é brinde, né, gente? Vamos falar a verdade. Exatamente. Gosto. E ainda Gosto, mais briga. café ou chá, né?
Olha. Olha aí, tem uma canequinha da Bora conscientizar. TechSec. Agora toda... Amei. E os adesivos pra gente pôr no note. Pra vocês usarem o War Room. Toda etc. videoconferência eu vou estar aqui com o meu cafezinho. Boa, Amei, Que amei. legal, gostei. Um Olha, chazinho. pra quem tá assistindo. Muito bom. Gostaram? Aqui já. Muito. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, gente? Luciana e Rodrigo. Antes da gente começar a entrar na nossa pauta, a gente tem o nosso momento Fun Fact. Coisa rápida. Uma curiosidade de vocês. Vou começar pelas damas. Então, vou fazer a nossa... Um fun fact, né? O momento... a nossa trilha e você fala o Fun Fact, beleza? Beleza. Momento Fun Fact. Tan, tararam, tan, tan. É. Olha, a minha história, a gente tinha vários fun facts pra contar, mas eu escolhi um que é bem peculiar, que eu sou muito, muito, muito fã da Xuxa. Verdade. Muito fã da Xuxa. Você estava brincando, cara. Não era brincadeira. Era verdade. Eu sei que todo mundo pensa que é brincadeira. Não, não é. Então, a gente sabe que faltam poucas pessoas para nos conectar com quem a gente quer. Se você que está assistindo tem qualquer chance de me conectar com a Xuxa, faça esse favor à humanidade. Me apresente a Xuxa. Mas tu já falou com ela 2 vezes. Eu não falei, eu só ouvi porque eu não consigo falar, Rodrigo. Eu só ouvi, eu fico travada, eu não consigo falar. Caraca. Aqueles olhos azuis são... É sério? Que legal. Eu não consigo falar. Curioso. É. Xuxa, se você estiver assistindo o TechSec, por favor, entre em contato conosco, a gente vai fazer essa ponte. É isso aí. Qualquer coisa eu ligo pra Marlene Matos, acho que elas estão se falando bem. Acho que não. Acho que continua. Acho que tá um clima tenso entre os brothers ali ainda. Mas é isso, gente. Quem puder me conectar, tem sempre alguém conhece a Xuxa, né? Tem um amigo do amigo que conhece. A gente é isso. Eu vi uma curiosidade, e legal isso que você falou, eu vi uma curiosidade uma vez, um estudo, que a gente pode se conectar com alguém através de 5 pessoas. 5 pessoas, isso. Você sabe disso também? Isso aí, é porque eu tô falando, daqui a pouco alguém consegue, né? Exatamente. Já conseguiram, na verdade, mas é que eu travei. Eu sou tão fã que eu travo da mulher assim. Mas como diria a Xuxa... É sério? Você já esteve frente a frente com ela e você não falou nada? Não consigo falar nada, eu fico travada. A gente lida com cliente todos os dias, com sala de guerras, crises, né? Mas a Xuxa. Mas a Xuxa, É a maior das crises. isso. Que legal. Curiosidade. É isso. Vamos para o próximo Momento Fun Fact. Momento Fun Fact Rodrigo agora. Momento Fun Fact Rodrigo, hein? Tan, tarararam, tan, tan. Um fun fact, principalmente no trabalho, onde eu sofro bullying há muitos anos, é com comida, assim. Porque a Lu sabe, eu como um pouquinho acima da média. E aí o pessoal, assim que eu começo a trabalhar num lugar, o pessoal já fica revoltado, já começa a me chamar de limpa-trilho, que eu começo a estar no restaurante, eu começo a comer também o que sobrou do resto do pessoal. Eu tive um chefe que ficou revoltado uma vez, falou, não, cara, não tem condição, um cara que não faz trabalho braçal, comer desse jeito, que absurdo, assim. E uma vez eu resolvi ir no nutricionista e ele passou, eu falei, não, eu era muito magrinho, assim, então eu queria ganhar peso e ele passou uma dieta lá, muita fruta e tal, não sei o que, e eu mandei pra ele, falei, cara, eu tô com fome. Ele falou, não é possível, eu fiz pra... Ele falou, não faz sentido, não faz sentido, continua aí. Então, quando eu voltei, eu tinha perdido peso. E aí ele falou, cara, não faz sentido, eu tenho 1000 pacientes aqui, e aí eu tenho um cálculo de metabolismo, todo mundo que tem esse cálculo aqui começa a ganhar peso quando eu boto nesse índice, e você tá emagrecendo, tipo, tem de 1000 pacientes, tem você e mais 2 só. Então, até hoje o pessoal... Eu acho que passei uma vergonha aí segunda-feira no evento também. Por isso que a gente zoa, que era um convidado de peso. É isso. Agora entendi. E agora Vocês dois estão... Ele falou da Xuxa antes. E se tem algum gordinho assistindo a gente agora, te odeia pra sempre, porque gordinho sempre acha que come pouco. E tu come muito e não engorda. Tá aí a curiosidade. Não, na verdade, é legal essa curiosidade porque você que for chamar o Rodrigo, prepara uma mesa bacana pro cara. E os clientes ou então que querem nem prepara, né? Senão eu vou passar vergonha. Já fui na casa de um amigo uma vez, ele falou, pô, até hoje o pai dele fala, pô, cadê aquele seu amigo que repetiu 6 vezes? Tá? Pô, era um prato no tucupi, tava bom pra caramba. E os clientes que querem pedir feature, né? Enfim, já sabe o que tem que fazer, né? Levar o Rodrigo pra jantar, enfim. Funciona bem. Aí, ó, fica a dica. Bom, vamos começar? Vamos. Na verdade, já começamos, né? Esse é o lance. Acho que a primeira pergunta, uma pergunta que nós temos default aqui é sobre a trajetória de vocês. Então, como Luciana e Rodrigo chegaram onde estão, na posição que estão, sempre foi customer success, sempre foi focado em produto. Como que começou a história de uma forma rápida e breve para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais vocês? Começa você aí, jovem. Achei que era Você é mais jovem que eu, vai? Não,
Eu vim do serviço público, é meio curioso. Eu trabalhava eu era concursado do Banco Central e trabalhava lá com a parte de comunicação digital. E aí comecei a entrar no mundo da tecnologia. Depois saí para montar startup. O pessoal lá até depois começou a... Dizem que rolou uma fofoca de que eu tinha ganho na loteria. E, na verdade, eu só era, acho que, muito, muito novo e desavisado mesmo. Não sabia o quão difícil que era. E aí, como era muito difícil, eu até caí um pouco na estatística. As startups que eu tentei montar não deram certo. E eu falei, deixa eu calçar a sandália da humildade, aprender com quem sabe. E comecei a procurar. E dei muita sorte, porque achei um time... fantástico, assim, com algumas das melhores pessoas que eu já trabalhei na vida. Essa daqui é uma delas, inclusive. Quanto tempo você tá na... A gente não tem problema falar o nome da Axor, tá com a camisa da Axor, pô. Ele veio antes só do que mal ele acompanhando. Quanto tempo você tá lá? Na Axor tem 3 anos e meio. Quase uma Copa. É quase um doutorado. Você aprende lá todo dia. Que legal. E eu acho que não tem nada mais legal do que esse ponto que você acabou de falar de trabalhar com pessoas que você é sintonizado, né, meu velho? Porque isso faz que o dia a dia, as tretas fiquem mais leves, por mais que são tretas pesadas, que a gente lida aqui, assunto muito grave, mas essa questão de sintonia com as pessoas, que foi o que você falou, acaba deixando isso, o clima mais leve. Que legal. E enfatizando também, né, gente, a parceria da Axor aqui com o TechSec, a confiança, né? Cara, a gente tem um mestre aí, o Thiago Bordini, que já veio aqui 2 vezes. Em breve aí vem a terceira. Então, obrigado aí também para vocês dois pela parceria. Nosso prazer. A gente sempre fala da importância de conscientizar o mercado. E é muito legal ver o trabalho que vocês fazem. Obrigadão. E sobre você? Eu sou formada em jornalismo, como o Rodrigo. E escolhi jornalismo para poder dar voz para quem não era ouvido, né? Na lógica de vamos mudar o mundo, dando voz para quem não é ouvido. E aí, obviamente, que eu entrei na faculdade muito jovem, né? E descobri que não ia mudar o mundo através de nenhuma carreira, né? Ainda mais jornalismo, que é um mundo bem complexo e duvidoso. E aí, depois de trabalhar um tempo como em TV, depois trabalhei em assessoria de imprensa, falei, não é para isso que eu acordo todos os dias. Eu preciso encontrar uma forma de mudar o mundo. De encontrar um propósito, de verdade. Assim, é muito louco falar isso, mas é de verdade. Eu falava para minha mãe assim, que significado tem pegar 8 horas de trampo, transporte público, para não fazer nada que entregue um mundo melhor para ninguém? Né? O que é isso que eu estou fazendo da minha vida, né? E aí eu fui fazer um curso no Canadá de marketing, muito focado em marketing de relacionamento e relacionamento com o consumidor. E aí, desde 2012, eu trabalho com relacionamento entre empresas e consumidores. E há 8 anos como sucesso do cliente, que é uma metodologia mais nova, enfim, mas que tem todo sentido com o que a gente entrega hoje para o mercado. É porque antes não tinha, né? A gente falou isso com a PAN, por exemplo, era muito mais atendimento ou telemarketing. Eu entendo essas diferenças, mas o sucesso, a experiência são coisas bem novas ainda. Eu achei um ponto curioso que ela comentou que a Ciavata teve aqui e ela falou que também foi fazer jornalismo. Ela também tinha essa questão de querer mudar o mundo, mas ela falou que não se identificou por algum motivo nessa frente. E aí ela tá onde ela tá hoje, enfim, representa muito pra gente. Que legal. É isso. E a gente segue, acho que pra quem trabalha com segurança sabe o potencial que a gente tem. Exato. De mudar o mundo numa linha bem relevante, que é de tornar a vida das pessoas mais seguras, né? E a gente tá falando a gente entrega pras empresas, mas que numa linha fina entrega para todo mundo que está do outro lado consumindo, nossos familiares, nossos amigos. Então, acho que isso é bem importante. E o legal da segurança da informação é que é muito sutil, né? Então, por exemplo, eu sempre faço essa reflexão. É diferente de falando de segurança mesmo, um estereótipo, um policial, sei lá, um guarda. Ele tem uma roupa que identifica ele e a gente fala, esse cara... Muito bem o que você disse. Olha aí. É porque é muito sutil. É muito sutil, ela não tá entendendo, não tem que ser o que você disse. A gente vê o estereótipo de uma pessoa e fala, pô, esse cara nos protege. Mas se a pessoa olha pro Rodrigo e fala, pô, eu acho que ele não é segurança, trabalha nos trilhos. Ele não trabalha com segurança, mas não tem a ver com a pessoa, tem que a ver com a questão interna e o mindset, e ética e tudo o que a gente tem de conhecimento. Isso é muito legal. É muito legal. Ô Lu, cara, surgiu um ponto agora.
extra pauta, né? A gente teve um professor pós-doutor aqui que falou que um dos gaps do profissional de tecnologia é a comunicação. Você que está muito envolvida nessa área mais relacionada de comunicação, você acredita que sim? Eu acho que o gap de qualquer empresa, de qualquer mercado hoje é a comunicação, independente de segmento. As empresas, elas vivem e acho que a pandemia reforça isso de alguma forma, né? O deslocamento para o isolamento social. Elas vivem um desafio cultural, inclusive, de como é que você transfere cultura, como é que você garante conhecimento, como é que você comunica objetivos, metas, enfim. Eu acho que é um desafio de todo mundo. Quem trabalha com tecnologia, e aí é um perfil um pouco mais nerd normalmente, né? Com todo respeito para todo mundo que é da área nerd, mas eu brinco com os nerds da empresa, né? Vou falar com os nerds. Ainda tem um desafio maior, porque essa galera não foi treinada para lidar com comunicação, né? Eles têm outro tipo de desenvolvimento, de mindset, enfim, de capacidade e competência. Então, óbvio que na tecnologia esse gap pode ser maior dependendo do setor, né, que a pessoa trabalha, mas eu acho que é uma dor de todas as empresas hoje, né, Rô? A gente fala bastante sobre comunicação, buscar formas de comunicar, e não só interna, mas para o mercado, né? Como é que a gente se comunica com os clientes, traz inovação para o mercado, e aí a gente percebe o quão desafiador é, inclusive pela quantidade de informação que circula no dia de hoje, né? Sim. A gente veio conversando no carro que a gente não aguenta mais falar de chat GPT, IA, porque nos últimos 8 meses só se falou sobre isso, né? E se falou muito pouco na prática de como a gente usa, de como a gente aplica. Virou um buzz, né, esse negócio. E aí virou um buzz que ficou tão chato que a gente não aguenta mais nem ouvir falar dessas expressões no nosso dia a dia, né? Mas porque foi over. E aí, numa outra ponta, tem bastante gente que falha que é pouca comunicação, né? Na frequência de comunicação. Então, acho que é de todo o mercado. Faz sentido. É. A gente, enfim, ele citou a Ciavata falou exatamente isso. Cara, eu fui pro jornalismo e depois vim pra segurança justamente porque eu queria compartilhar a informação de uma maneira mais descomplicada e não só no techniquez, que é o que a galera naquela época fazia. Não, eu mesmo entro em algumas reuniões, a gente estava em reunião com o cliente, hoje que o Rô comentou aqui, tem hora que eu olho e falo, do que vocês estão falando? Porque começa uma sopa de letrinhas. E eu falei, eu não tô entendendo, vamos voltar 3 passos e me explica o que vocês estão falando. Tem uma galera que, né, enfim, por estar muito envolvido na parte técnica, usa muito a linguagem técnica da segurança. E aí, eu fico pensando, inclusive, como é que você comunica com as áreas internas da empresa. Exato. Imagina você chegar para alguém que, tipo, nunca ouviu falar de segurança e falar de um malware, de um ransomware. Como é que você explica isso para alguém se você não conseguir traduzir, né? Isso você vê aqui, mas de acordo com as Yara Rules aí não está funcionando muito bem, então a gente vai ter que colocar, mas você tem que tratar de bloquear os IOCs, e aí pá. E aí eu falei assim, tipo o abecedário da Xuxa, né? Vamos começar a cantar juntos aqui, gente? Então acho que tem esse desafio grande também. Mas para um cara de produtos, você desenvolve, você precisa a todo momento pensar em inovação. Qual tem sido o desafio para talvez se livrar desse techniquez? É claro que você tem essa skill justamente por, já ser um executivo nessa área e tal, mas, para falar com outros diretores não tão técnicos que o produto X, o produto Y é interessante por conta de diversos fatores. Na comunicação? Exato. Inclusive, para gerenciamento de produto, tem alguns frameworks onde se colocam ali 15, 16 habilidades que um PM, um Product Manager ou um gerente de produto tem que ter. E comunicação é uma delas, porque... Até tinha uma piada antigamente, se inventou o gerenciamento de produto para que o pessoal de desenvolvimento não precise ter o trabalho de conversar com o cliente. Claro, acho que brincadeiras à parte, assim, essa tradução é uma skill que acaba ficando muito em cima do gerente de produto. E aí a gente, acaba treinando um pouco a explicar as coisas como se fosse... como se fosse para leigo, né? Para leigo. Outro dia a gente estava falando com alguém, eu mostrei os IOCs que a gente tem, os indicadores de comprometimento. Falei, isso aqui é o código genético do vírus que a gente coloca aqui para o cliente colocar no antivírus ou no XDR dele ali dentro, para poder bloquear. Então você tem que ficar fazendo esse tipo de tradução. E tem outra coisa que é muito ainda de comunicação, principalmente interna, que é a repetição, né? Comunicação corporativa é muito repetição. Aquela frase do Reid Hoffman do LinkedIn, de que quando você já está cansado de repetir, aí que as pessoas estão começando a entender. Então, a gente, principalmente no produto e em Customer Success, a gente começa a direcionar o time para determinados paradigmas novos e é muita martelada. Assim, a gente tem que martelar sempre até o pessoal começar a pegar. Então, antigamente eu ficava com vergonha de repetir muito.
Hoje eu já falo assim, como o Rodrigo sempre fala, aí quando eles falam assim, que eu, em vez de ser chato, aí eu já fico, opa, então agora acho que estou fazendo meu trabalho bem. A mensagem está sendo entregue, né, velho? Mas tem uma coisa que eu acho legal, assim, reforçando as suas competências, Rô, é que o time de produtos da Axor é muito próximo da base de clientes. Diferente de outras experiências que eu já tive. Então, eles falam diretamente com quem está envolvido no dia a dia de uma operação, com CISOs, com BISOs. Então, eles têm essa competência desenvolvida de conseguir, primeiro, entender o que o cliente precisa, que muitas vezes também é um desafio, né? Porque não é óbvio necessariamente que o remédio que o cliente está sugerindo é para a dor de fato que ele tem, né? Vai direto na necessidade, né? Lu? Mas eles também conseguem, e aí é uma dualidade de competência, que eles também levam isso para engenharia, né? Então conseguem também, de forma técnica, levar isso para dentro de casa. Então é muito legal. Traduz literalmente. Traduz. Sim. De forma macro, Rodrigo, para os nossos ouvintes, qual que é o dia a dia de um profissional focado em produtos? Produtos para cyber. Isso. Olha, tem o dia a dia de um profissional de gerenciamento de produtos normal, onde basicamente a gente está ali para servir a engenharia com um insight, né, para que eles consigam saber qual é a próxima feature que vale a pena ser construída. Isso a gente se baseia principalmente em entrevista com o cliente, análise dos dados, análise de concorrência e mercado, né? Então a gente conversa muito com mercado. Especificamente de cyber, aí tem umas diferenças, né? Por exemplo, se eu trabalho numa empresa como um aplicativo de entrega de comida, eu vou ali numa Starbucks e começo a recrutar pessoas para entrevistar. No mercado de cyber é muito corporativo, então dá mais trabalho. Então, por exemplo, um macete que a gente começa a pegar é colar muito nos times da Lu, né? E aí fala, hoje você vai falar com um cliente tal, posso ir junto? E aí eu tiro ali 5 minutos, 10 minutos para fazer as perguntas, porque não tem muito cliente disponível para você fazer esse tipo de entrevista. Ou às vezes cultivar uma relação com ele ali. Outra coisa que muda um pouco é a análise dos dados também é um pouco diferente, porque, por exemplo, tem muito produto, principalmente no B2C, que para o consumidor, onde a métrica principal é o engajamento, né? O cliente está usando, o usuário pega um Facebook, né? Para eles descobriram que funcionava muito quando eles olham muito usuários ativos no dia, ou usuários ativos no mês. Quantidade de post, quantidade de amigos, etc. Então, quanto mais a pessoa está usando, melhor. No nosso mercado, para o produto que a gente faz, muitas vezes é o contrário. Ele começa quando se ele tem que ficar configurando muitas coisas para fazer funcionar, ou se ele tem que ficar entrando muito para fazer triagem de incidente, é pior. Eu quero que ele entre uma vez, configure, e aí depois a plataforma começa a trabalhar sozinha. Que legal. Então, são coisas que quem vem de outros mercados para trabalhar com produto de cyber tem que virar a chavinha. Ainda tem o fraudador, né, Rô? Que é mais um tempero para essa salada de frutas aí. E tá olhando tudo. E aí você não pode criar produto. Vou criar produto para resolver determinado problema e aí agora pronto, o produto está pronto. A gente até brinca, cara, se eu parar o produto hoje, daqui a 3 meses muita coisa vai estar obsoleta, porque começa a aparecer agora mesmo. A gente está com o cara, a gente já vê, o cara cria um phishing, por exemplo, e aí de repente ele bloqueia o referrer. Então quando eu vou mandar esse phishing para denúncia, como ele está compartilhado, ele bloqueia. Então a gente teve que desenvolver uma tecnologia para driblar isso. Depois ele criou outro fraudador, criou um phishing que só aparece no celular físico. Então se eu quero pegar isso de uma máquina virtual para fazer esse monitoramento automático, também não aparece. A gente teve que desenvolver outra tecnologia para driblar esse tipo de coisa. Então tem esse jogo de gato e rato que é bastante diferente. Além disso, entrando um pouco no que é esse desafio de produto, a gente fala muito em cyber de falso positivo e falso negativo, né? Seja ali na parte de detecção de incidente, ou seja antes, na parte de descoberta de incidente. E a gente foi aprendendo ali muito que a guerra do falso positivo e falso negativo, ela depende muito de cada cliente. Cada cliente tem o seu cenário de ameaças diferente. Tem o seu parque. Então, e tem sua stack tecnológica, tem a sua situação ali dentro, tem os seus stakeholders diferentes. Se eu pego um varejo, por exemplo, e eu quero bloquear eu quero proteger ali uma transação login, eu não posso, porque ele tem muita pressão de não perder venda. Sim. Agora, se eu já pego uma empresa de indústria, ela está com outras preocupações. Então, a gente, ao longo do tempo, foi percebendo que os produtos de cyber que
vão atender, vão ajudar a tornar a internet um lugar mais seguro, são os produtos que têm todas as suas configurações abertas. Né? Que aí o cliente ele pode calibrar para dizer, eu quero ver isso, eu quero direcionar o canhão para tal lugar. E aí a gente sai da conversa de falso positivo, falso negativo. Assim. Outra coisa que a gente também está tentando resolver nesse sentido é o mercado de cyber como um todo. O pessoal às vezes sai muito estatística, né? Muito comum sair e a gente falar assim, poxa, aumentou no último ano, aumentar o número de ataques de ransomware, aumentou o número de fraude. E a gente, quando começa a pensar nisso, quem trabalha nesse mercado, começa a pensar, poxa, do ponto de vista do mercado, a gente tem mercado para muitos anos ainda. Eu tenho emprego para muitos anos ainda. A gente fica sentido, porque a missão da Axura é tornar a internet um lugar mais seguro. E eu não quero perder a batalha contra o fraudador, eu não quero perder essa guerra. E a gente vê que o mercado ele perde muito, às vezes, por conta da informação compartimentalizada, a gente não compartilha, então tem muita coisa solta. Muito bom, cara. Outro dia eu fui pesquisar reportes sobre o CLOP. O CLOP é o segundo grupo de ransomware que está mais atuante no momento, né? Cara, você dá um Google, eu achei 10 relatórios. Os 10 do mesmo grupo, a mesma análise, do mesmo ransomware. Se eu sou do CLOP, eu olho assim, cara, os caras já têm estatística. Outro dia a CB Insights falou, cara, faltam 2.700.000 profissionais de cyber no mundo. E os caras que estão fazendo ainda tem 10 fazendo a mesma coisa. E botando não compartilha. E a informação está pública. Então, assim, cara, o produto hoje e as tecnologias, a gente tem esse desafio de aproveitar e organizar melhor essa informação, assim, porque o Gartner fala isso um pouco. A gente está perdendo a guerra contra a ciberdelinquência porque estamos afogados no mar de dados e isso não necessariamente é informação. Né? Então, essa organização, a gente hoje tem as pessoas, tem a expertise e tem habilitadores tecnológicos novos aí, a IA, né, que o pessoal tá... Mas aí sim, que aí esse é o tipo de problema que tecnológicos, não mais. Que pode resolver esse tipo de problema, assim. Então, os produtos do futuro, eu acho que vão ser os produtos que se posicionam desse jeito. É como se, com o advento da internet, a gente chegou num paradigma de abundância, né? Eu lembro quando eu era pequeno, se dizia assim, o cara mais rico do mundo trabalha com informação, que era o Bill Gates na época. E o segundo é sócio do primeiro. E então, assim, era o paradigma de quem vendia mais informação, era abundante. Só que é quase como se fosse o Rei Midas que tocou e tudo virou ouro. Hoje a gente consegue produzir muito fácil, muita informação. Então mudou. Agora a corrida está pela curadoria. Naquele mar de informação, eu consigo achar a agulha no palheiro que você precisa. Eu acho que é onde está o verdadeiro valor de um produto de cyber hoje. Cara, muito massa, muito massa. Sensacional, né? Sensacional. E aí, acho que para ajudar o produto, né? A gente trabalha muito nessa linha de cooperação, de construir junto, de cooperar uma área com a outra. A gente, recentemente, agora no começo desse ano, a Axor lançou uma comunidade, né? Para o nosso mercado, uma CTI Community no WhatsApp, que hoje já tem mais de 700 membros. Com a ideia Inclusive, de ter, entrem. Quem não faz parte ainda, a gente vai deixar aqui o link na descrição. Mas a ideia é justamente garantir que as pessoas do mercado falem entre elas, porque a gente recebia muita demanda de clientes falando assim, você tem um benchmark de alguém que está fazendo isso? A gente corria atrás de alguém que pudesse falar com essa pessoa que não fosse concorrente, enfim, que não tivesse nenhum problema de compliance, para poder compartilhar. E a gente falou, não, peraí, vamos fazer isso de um jeito um pouco mais inteligente. Vamos colocar eles para conversarem, sabe? E para discutirem, e para trabalharem melhores práticas. E a gente viu que está dando super certo, né, Rô? Que tem discussões muito ricas, de casos que são muito relevantes, de boas práticas que são muito relevantes. Tem várias discussões sobre carreira, então, de desenvolvimento de novos profissionais, que é uma carência que o nosso mercado tem, o pessoal se ajudando a desenvolver. Então, hoje a gente tem lá na community diversos canais que são divididos de acordo com o mercado ou com a tua posição, né, dentro do mercado de segurança, para tentar conectar essas pessoas para que elas consigam encontrar um ambiente seguro para falar, para poder trocar, para poder discutir. E aí, para a gente isso também é um desafio, porque você imagina como é montar uma community de CTI no WhatsApp no Brasil, né? A quantidade de fraudadores que já não tentaram entrar na comunidade. Então, a gente tem todo um trabalho interno, a gente tem community manager, tem o time do Bordini, né? Enfim, apoia com bastante verificação pra gente poder garantir que as pessoas que estão dentro da comunidade são, de fato, pessoas que trabalham no nosso mercado, trabalham de forma legítima, né? No nosso mercado, para poder contribuir com as discussões. Então, é muito legal. Que legal. Cara, legal. Eu achei muito massa esse item.
vocês falaram, né? Muito legal que tá linkado. Muita sinergia, né? Mas essa questão do... A gente saiu, brincadeira. É porque normalmente, gente, nos mercados, né, as áreas de produto e de CS são as áreas que brigam bastante, né? Talvez vendas aqui no meio do caminho também, né? Mas a gente trabalha muito em parceria, muito colaborando. Então a gente brinca que a gente é uma exceção, a gente não briga nunca. Isso é legal. É muito bom. Foi o que eu falei da questão de sinergia, isso como soma, né? Como agrega pro negócio. E você falou um lance do produto, olhar pro negócio independente do nicho. É legal porque às vezes, a gente já até falou sobre isso aqui, que dependendo do nicho, existe um atrito com relação à parte dos próprios pilares de segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, um nicho está focado muito em disponibilidade e ele não quer olhar para a integridade naquele momento. E é legal você falar que o produto, o cara consegue configurar ali. E aí eu queria fazer um exercício aqui. Como que a gente pega um produto desse que, pegando esse exemplo que o Rodrigo trouxe, quanto menos a gente usar ele, melhor. Como que a gente mede o sucesso do cliente olhando para a área de Customer Success? Acho que assim, hoje a nossa plataforma tem 2 vieses, né? A visão de antifraude e a visão de CTI, de fato, né? Quando eu penso em antifraude, acho que um bom desafio para quem trabalha com e quer entregar sucesso é entender por que o cliente paga todos os meses. O que ele espera de você todos os meses. Aí, pensando aqui no nosso pacotinho de detecção e remoção, ele quer que a gente seja rápido em detectar, eficiente em detecção e que a gente faça uma remoção rápida. Para isso, eu preciso de um usuário clicando e pesquisando manualmente? Não. Né? A tecnologia pode fazer isso automático. E a nossa trilha nesse sentido foi, tá bom, entendemos que esse aqui é o principal diferencial. Tem que detectar os casos do meu cliente e garantir que ele tenha esses casos, né, removidos de forma muito rápida. Então, primeiro, a gente tem N ferramentas que fazem monitoramento e o nosso tem que dar uma 100% automatizada. Então, se o cliente configura a plataforma num sentido de criar regras para cada coisa que acontece, para cada tipo de fraude, para cada tipo de detecção, para mandar para takedown, ele não precisa nem logar na plataforma, ele consegue tudo automatizado. E eu vou continuar entregando o resultado para ele, que é detecção e remoção rápida da fraude. Então, essa é uma linha. A partir daí, né? Eu não preciso de seres humanos para poder entregar valor, né? Diferente de quando você vai numa academia de ginástica, que é bem comum, a galera se matricula e não vai, né? E espera o milagre acontecer. Na prática, quando a gente trabalha com tecnologia, a gente não necessariamente precisa do ser humano. E entendendo que esse é um desafio do nosso mercado, né, Rô? De mão de obra, da quantidade de vagas que tem aberto é assustadora, né? Sim. Como é que a gente facilita, ao invés de criar um bicho de 7 cabeças para o cliente operar, né? Então, acho que essa é a linha. De você entender o que é sucesso para o cliente e você conseguir chegar o mais próximo com menos esforço. Acho que esse é um equilíbrio muito importante. Tem um blog que eu gosto muito, para quem for de cybersecurity mais da área do negócio, ele é muito interessante, que é o Venture in Cybersecurity, do Ross Haleliuk. E aí ele coloca muito que uma das diferenças é justamente, em vez de métricas de uso e engajamento, é muito importante tu acompanhar métricas de valor. Então, pra gente, que legal, hoje na parte de detecção e resposta a incidente de fraude, o cara colocou subiu lá um perfil falso do Facebook meia-noite, e aí já tinha uma automação que detectou e 00:50 tá derrubado. Isso é valor. Então, pra gente, é quantos detectou, quantos e qual foi o tempo, né, e o tempo necessário para remover, né? E é o resultado de forma isso é mais automatizada importante, é o valor ali. E não, se ele não precisou usar, se ele estava dormindo, melhor dos mundos. Ele sabe que CISO e gente de fraude quase não dorme, né? É difícil de dormir. Então, a gente quer que eles dormam. A gente tenta fazer eles dormirem um pouquinho. Na prática, eu acho que é isso. Acho que assim, a gente tem essa... E tem muita empresa de tecnologia, não só de cyber, que pensa nisso, né? Quanto mais o cara tiver logado aqui, mais engajado ele tá, mais fiel ele é. Não, gente, mais esforço você tá dando para ele, na verdade. Como é que se reduz o esforço, dado que a gente sabe que é um mercado com escassez de mão de obra, né? Enfim, que tem... Normalmente, nas áreas que contratam a gente, o cara não faz só antifraude, ele tem um guarda-chuva gigante de coisas que ele tem que operar, né? Ou não faz só CTI, enfim, a gente tem que facilitar. Esse é um bom critério, inclusive, para quem contrata ferramenta. Se eu puder sugerir, é isso. Cara, hoje eu tenho um time de 3. Se para usar essa ferramenta eu preciso ter 4, cara, não é uma boa ferramenta. Ao contrário, cara, uma ferramenta que me permita ou expandir sem expandir a equipe, ou que até me diminua. Diminuir é mais difícil porque falta profissional de cyber, né? Mas que eu consiga cobrir mais coisas sem precisar expandir a equipe. Que legal. E você, na sua visão, na visão produtos, você vê isso para as ferramentas de segurança de forma geral,
Ou isso é nichado talvez para Intel, para ferramentas que fazem takedown? Como que você... lógico, de forma geral, eu entendo que você está falando que está correto. Quanto menos pessoas atuando ali na ferramenta, legal. Mas eu vejo que a maturidade, talvez, do profissional, eu vejo que tem essa escassez, né? De profissionais habilitados para mexer naquela ferramenta, né? Para e aí tem uma coisa que é interessante. Eu acho que é de forma geral, quer dizer, eu gostaria que o meu XDR trabalhasse sozinho, que ele tivesse conectado, recebendo os IOCs e fazendo bloqueio automático. Eu gostaria que o meu Firewall fizesse a mesma coisa, o meu WAF fizesse a mesma coisa. Então, eu acredito que é geral. E aí tem uma mudança de paradigma bastante importante, sobretudo desculpa falar isso de novo, mas com o advento da inteligência artificial, tem uma oportunidade grande, né? Que é... Antigamente, o que acontecia? Você pegava e usava um produto, você precisava fazer implantação, né? Aí depois, não precisa mais fazer implantação, mas você ainda tem que ir lá e entrar e estudar e conhecer esse produto, né? E saber operar nas ferramentas. Aí tem aqueles dashboard complexos, né, que você usa, parecendo aqueles controles antigos de televisão com 50 botões, você usa 4. Então, aí tem aqueles dashboards super sexy, né? Você vai num evento de segurança, tipo, é sexy. Mas a gente começou a ver que alguns são importantes, mas a gente não pode perder de vista o valor. E aí, o paradigma que muda cada vez mais, não é você que tem que aprender a mexer numa ferramenta. A ferramenta é que tem que aprender as suas necessidades. Então, para operar para você. Porque, por exemplo, eu estava na RSA, sentado assim, tipo, lanchando, e um cara começou a falar de ferramenta e falou assim, o problema é que tem muito white noise. Às vezes eu recebo um alerta aqui de Palo Alto. Tem um problema no Palo Alto, eu nem uso Palo Alto. Então, assim, eu preciso cada vez mais que a ferramenta aprenda, conheça o cliente, qual é o setor dele, qual é a região geográfica, quem é o cargo daquela pessoa, qual é a stack tecnológica que ele tem, quais são os processos que ele tem e os que ele não tem, onde é que estão os gaps, para aí quando sair uma ameaça, eu saber, eu sei que essa ameaça aqui, ela usa como vetor inicial de ataque, ela usa a engenharia social. E como você não tem você declarou aqui que não tem nenhuma, ou eu já sei que você não tem nenhum processo de treinamento frequente dos teus funcionários, isso aqui é importante para você. Então, eu te conheço e eu sei que isso aqui é a minha recomendação. E não o cara tem que ficar, seleciona, filtra, não sei o quê. Acho que o futuro vai ser muito esse. Assim. A plataforma que vai aprender com o cliente e não o cliente ou com os produtos, com as tecnologias de cyber, e não o profissional de cyber que tem que ficar decorando isso. Ele tem que saber dos princípios básicos da tecnologia. Muito bom. Excelente resposta. Gostei. Cara, não que teria ruim, mas que legal a colocação da plataforma tem que legal. Eu tenho uma polêmica, na verdade, assim, vocês que são da área de produtos e da área de CS. Por quê? Igual outras horas, sabe, um amigo meu, sei, já tinha muito, né, a gente esse amigo, sexóloga, né, respondendo lá, eu acho demais também. Amigo meu. Então, sempre teve questões, assim, nas minhas vidas passadas, de muito conflito entre a área de CS e a área de produtos. Por quê? E aí eu quero fazer essa pergunta para você, Lu. Até que ponto o desejo do cliente deve ser atendido? Porque aí o CS, a líder de CS, o time de CS atendia o cliente, já chegava na área de produtos, eu preciso disso para ontem. Desenvolve isso, inova nisso, porque senão a gente vai perder o cliente. Acho que a galera tem um desafio de aprender a perder cliente, né? Na linha fina. Boa. Se a gente não entrega valor, o cliente de fato a gente deveria inclusive ajudar ele a encontrar quem entrega valor, né? Mas na linha fina, para mim, assim, a gente diz sim pro cliente se a gente tiver clareza que aquele pedido, aquela solicitação, enfim, vai entregar valor para ele. O que na prática, muitas vezes, não casa, né? Aí tem uma frase lá do Henry Ford que eu odeio, e que toda aula que eu dou eu bato, que é aquela, se você perguntar pro seu cliente... Eu adoro. Rodrigo adora. Essa parte a gente se mata. Porque ele fala, se você perguntar pro seu cliente o que ele quer, ele vai dizer cavalos mais rápidos. É claro, pergunta errada, né? Você não tem que perguntar o que ele quer, você tem que perguntar o que tá acontecendo, aonde está doendo, como é que ele vai usar isso. E a partir do seu diagnóstico enquanto especialista no que você oferece pro mercado, você define qual é o remédio que você vai dar, sabe? E é por isso que o Henry Ford realmente ouviria cavalos mais rápido, porque a pergunta tá errada. Então, muitas vezes, alguns clientes vêm com demandas, até por conta de pressão e de querer encontrar uma solução. E quando a gente fala, peraí, não é bem isso que ele precisa, e talvez a gente entregue, tenha um investimento do nosso lado, e ele não vai resolver o problema dele na prática do que ele quer, entendeu? Então, a gente tem sempre esse desafio de
só que entrega realmente o que o cliente precisa. E aí, quando a gente fala de uma empresa de tecnologia como a nossa, né, ou que tem dentro de casa marcas muito diferentes, perfis de clientes muito diferentes, também é um desafio equilibrar o que cada um quer ali, né, o que cada um deseja. Por isso que essa visão de tecnologia, que você dá autonomia, dá transparência para o cliente decidir o que é importante, qual é o apetite ao risco de cada um. E ele tem que me dizer, não eu que tenho que decidir para ele. Eu acho que isso ajuda bastante o nosso trabalho enquanto CS, porque a gente consegue compartilhar com o cliente a visão de que ele que decide, né? Mas para dentro de casa a gente segue essa máxima de, peraí, será que isso aqui resolve mesmo a dor desse cliente? Será que não tem um jeito mais fácil da gente fazer? E sempre pensando na facilidade. A gente diz muito mais não do que sim no dia a dia. E deixa o cliente ir, porque a gente entende que o que a gente quer é estar na internet no lugar mais seguro. Se o cliente precisa de alguma coisa que hoje não é o nosso core, não é o foco da Axor, a gente tem que, inclusive, ajudar esse cliente a encontrar algum produto ou algum serviço que entregue isso para ele. Então. E especificamente no mercado de cyber, assim, no cenário de cyber, tem um princípio que a gente vai aprendendo e cada vez mais forte. Como eu falei, cada cliente tem um cenário de ameaças diferente e necessidades de negócio diferente. Então, não tem uma... Como é que eles falam? Fórmula mágica. One size fits all solution, não assim. Então, para a gente, um princípio muito grande para esses pedidos específicos de cliente é configuração muito antes de configuração. Ou seja, configuração muito antes de customização. Né? Então eu tenho que colocar as configurações na mão dele e ele configura, ele aponta o canhão para onde ele acha que tem. Agora, customização para esse ou outro, e aí para quem é de desenvolvimento de produto nessa área, aí é caixão, porque é muito improvável que uma customização para um cliente vá atender o outro cliente. Aí você começa a ter uma coxa de retalhos dentro de casa e é até difícil depois você entregar sucesso, enfim, vira um caos. E que, se tiver cliente assistindo, já vai saber que é verdade. A gente é muito transparente na Axor com os nossos clientes. Quando eles têm alguma demanda, alguma coisa que a gente sabe que a gente não vai entregar, a primeira coisa que a gente fala, vamos alinhar a expectativa daqui. A gente entendeu a tua dor, a gente não vai seguir nessa linha porque esse é o cenário que a gente está vivendo agora. Então, a gente também constrói uma relação de confiança muito forte com os nossos clientes. Quando dá alguma coisa errada, a gente fala que deu alguma coisa errada. Quando ele pede alguma coisa que a gente não vai fazer, a gente declara que a gente não vai fazer. Não fica ganhando tempo de mensalidade do cliente. A gente sabe que está sendo cobrado do lado dele também, né? E essa, acho que é uma decisão que a gente tem enquanto empresa. A gente quer crescer de forma sustentável. Então, se o cliente não está vendo valor, a gente não faz esse negócio de manter cliente a todo custo. Isso é legal. Aí que entra essa questão da autonomia que eu só vejo agora. Talvez você responda melhor, tipo, essa questão de o quanto empoderado está a área de CS e a área de CX, que antes, pelo menos, eu não via isso. Eu já fui de atendimento também. Sempre foi muito... Cuida do cliente aí do negócio, quem cuida somos nós. Eu vejo CS agora bem próximo do negócio. Acho que o CS traz essa visão de negócio porque o CS tem um impacto em receita recorrente, né? Acho que o diferencial de metodologia, quando a gente pensa em metodologia de cliente... Suporte, experiência do cliente e sucesso do cliente, é que o sucesso do cliente vende para a base. Então, o nosso time tem um impacto em receita, né, em crescimento da empresa. É óbvio que isso traz um espaço de voz, de discussão, que é muito importante. Mas tem uma questão que também, enfim, colabora com essa tua visão, que é a cultura das empresas. Durante muitos anos, as empresas repetiam essa frase, né, vai um, vem 30, vai um, vem 30. E isso não é verdade. Ainda mais quem vive de recorrência, quem está no mercado como o nosso de SaaS, né? A gente depende de uma relação de longo prazo. Então, não é vai um, vem 30. Se eu posso entregar valor para esse cliente, eu vou fazer o que eu puder para entregar valor para ele, porque eu quero que ele fique muito tempo, que ele veja valor no que ele está me pagando e que ele gaste mais do orçamento dele comigo. Então, essa lógica do CS também inverte um pouco o posicionamento de customer em algumas empresas, tá? O que ajuda bastante, mas a cultura da empresa de entender que não tem um monte de CEO, enfim, que repete isso em vários eventos e a galera acha, tipo, fica arrepiada, eu não sei como é que pode. Mas vai um, vem 30, cara, esse modelo de negócio, para quem vive de longo prazo, receita recorrente, não para de pé. Essa pessoa sai da empresa, vai para outra empresa e a gente quer que ele nos leve também para essa outra e para outra, ou tá numa comunidade e aí alguém pede uma indicação de uma solução X, mais um motivo para entrar na comunidade, né? Porque até isso o pessoal se ajuda, assim. E aí a solução que a pessoa teve uma experiência boa é a que ele vai indicar também. Em cyber é um nicho bastante segmentado, então o pessoal se fala muito. Qual que é o desafio, Lu?
de CS. Em pra cyber. área. Acho que a gente tem alguns desafios de CS em cyber. Primeiro que a gente está numa área de custo. Ninguém olha... assim, a mesma visão de customer, eu vejo um paralelo com cyber, né? Ninguém olha e fala, que área legal, né? Quero ser amiga daqueles caras. Não acontece isso com os nossos clientes, na grande maioria, né? São áreas que é o cara que bloqueia a inovação de novos negócios, porque não é uma inovação segura. É o cara que cria regras que atrapalha o onboarding de novos colaboradores. Então, assim, a área normalmente de segurança, de fraude, são áreas que criam atrito com a empresa, assim como a área de customer, né? Que acaba impactando muitas áreas. Então, acho que a gente tem um desafio, primeiro, de garantir que o nosso cliente consegue provar valor internamente. E quando a gente fala de uma área de custo, como a gente falou agora de CS, é muito mais desafiador, né? Como é que esse cliente consegue cada vez mais um orçamento maior, para ele conseguir fazer mais investimentos, fazer uma cobertura maior do trabalho dele, né? Se ele não consegue provar valor. Como é que você mostra para uma empresa o valor de fazer uma remoção de um phishing, né? Como é que você mostra o impacto de um phishing que está no ar? Então, acho que a gente vive muito esse desafio de empoderar os nossos clientes para que eles consigam internamente mostrar o valor do que eles fazem. Isso para a gente é muito importante. E é um desafio do nosso mercado como todo. Quem estiver ouvindo a gente trabalhar com cyber sabe que raras exceções são áreas que têm um orçamento com gordura, né? Ou que não são as primeiras áreas que são reduzidas ao longo do ano. Sim. Então, a gente vive esse desafio aí de ajudar o cliente a provar valor. E numa linha fina, para quem trabalha em CS de cyber, tem o desafio que é de você ser especialista no que você está falando com o cliente, né? E o nosso mercado muda muito, então as especialidades também mudam bastante. Então, como é que você tem um time que é bom em dados, porque CS trabalha tudo baseado em dados, que é bom em relacionamento, que é bom em negociação e que ainda consegue entender de como é que funcionam as fraudes, quais são os playbooks de reação, né? Enfim, consegue falar de igual para igual com os nossos usuários. Então, acho que tem esses desafios que não... Eu conto uma história, eu contei num podcast que eu faço de CS, que logo que eu entrei na Axor, eu falei assim, eu vou abrir uma vaga, e então, ao mesmo tempo que o Rodrigo, a gente entrou juntos na Axor, eu vou abrir uma vaga de CS com conhecimento em cibersegurança. Eu quero alguém especialista. Eu fiquei 7 meses com a vaga rodando. E não consegui contratar ninguém, é óbvio. Então, como é que você também, dentro de casa, ensina, treina, garante conhecimento para essa galera que está na linha de frente do cliente? Porque o nosso papel é muito de consultora, né? De entender o que o cliente está passando para a gente poder também traduzir para dentro de casa. Então, como é que a gente faz isso num mercado tão específico como o nosso? Que é bem desafiador, gente. E qual que é a skill? Você puxou um gancho, cara, perfeito. Assim. Esse ponto de desafio é muito legal. Olha... Que quer atuar com CS. Eu vou te falar que eu gosto no meu time de ter pessoas com capacidades distintas e com skills distintas, porque aí eles se autodesenvolvem e se tornam, enfim, um time mais assertivo para o mercado. Então, assim, o que eu gosto de quando eu busco profissionais para a área de CS, de cyber, principalmente, o que eu busco? Dado que o nosso time vende, então tem que ter capacidade de negociação. Tem que ter capacidade de lidar com crise. Porque Sim. Eu não sei como é que é no mercado de quem está assistindo a gente, mas os clientes nos acionam normalmente nas salas de guerra, sexta, sábado, domingo e feriado ou de madrugada, né? Então, é sempre num movimento que a pessoa está mais relaxada. Como é que você lida com crise, né? Como é que você enfrenta esse negócio de entrar numa sala de guerra, de falar de cifras milionárias de impacto de fraude, enfim, como é que você faz isso, né? Dado é uma competência muito importante para quem trabalha com CS. Tudo que a gente faz, e o Rodrigo falou aqui um pouco de engajamento, né? Tudo isso aqui a gente traduz em números, né, Rô? Para poder ajudar o time de CS a entender por onde ir, né? Então, tá bom, meu cliente quer que eu detecte. Como é que tá a detecção de um cliente? Em números. Ele quer que eu remova. Como é que tá a taxa de sucesso de remoção, né? Então, tem que saber trabalhar com números, e saber fazer análise, e saber chegar numa resposta mais rápida com números. E aí, a decisão que a gente tomou foi que cyber a gente ensina dentro de casa. Então, a gente treina as pessoas, a gente incentiva, que hoje a gente tem no nosso time 4 pessoas que são especializadas e formadas em cyber, para poder justamente apoiar com essas competências mais técnicas que o time de CS precisa ter. Cara, legal. Eu acho que legal. Eu acho que esse é o pulo. É ter pessoas especialistas dentro do time, porque, de fato, é o porta-voz ali que está negociando, falando dos dados, e aí é o que fala sim ou não pro remédio, o exemplo que você deu, né? Como é que eu vou convencer ele que esse remédio vai resolver o problema dele se eu não consigo falar de igual para igual com ele, sabe? E tá aquecido? Essa área? Já teve mais, acho que esse ano, né, todo mundo tá vivendo o ano da eficiência, que na prática é o ano da recessão, né, a eficiência ficou um nome bonito, todos os mercados ali estão com os cintos um pouco mais apertados, e também a gente vê isso em cyber, né, acho que 2024 vai ser um ano um pouco mais
é promissor para quem trabalha com customer de novo. Acho que agora, quando o ano é desafiador de investimento, Sim, de questão macroeconômica, todos os mercados sofrem um pouquinho, né, na linha fina. E a gente também sofreu um pouquinho. Você falou de desafio, deixa eu só estressar um pouco mais esse tema, porque eu acho muito legal. Customer Success, você falou, quando a gente vai pegar um analista, consultor, não sei, profissional para Customer Success, você não olha tanto para o hard skill dele, olha mais para essa parte de soft e o quanto ele está disposto a se especializar em algum assunto relacionado à parte lá de cyber, ou você acha que a parte de cyber ela grita mais a parte técnica, porque talvez vai ser um nerd, mas ele não vai conseguir se relacionar tanto. Como que você faz esse equilíbrio? É sua pessoal? Acho que é assim, eu olho bastante para soft skill. Eu gosto muito de pessoas que têm soft skill mais desenvolvida, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né? Enfim, eu acho que é importante. Mas o critério principal para eu contratar são os hard skills ainda. Porque não adianta eu trazer para dentro de casa uma pessoa que tem, enfim, uma comunicação bem desenvolvida e tal, mas não consegue trabalhar com negociação comercial. Ou que não tem experiência em negociação. Então, a gente acaba buscando, a gente filtra pelo hard, pelas experiências que essa pessoa já passou, enfim, que demonstra, obviamente, ali no processo seletivo. E o soft, na ponta fina, a gente tem um trabalho bem legal lá na Axo de validação, né, e de acompanhamento de soft skill. Então, por exemplo, a gente roda um time assessment, né, para poder checar quais são as competências que o nosso CSM precisa ter. Porque, óbvio, que é diferente de um CSM de uma empresa de varejo, por exemplo. E aí, com base nas respostas e na avaliação que a gente faz dos colaboradores, a gente cria planos de desenvolvimento. Que massa. Porque as pessoas são capazes, gente. Óbvio que são de se desenvolver, né? Se você tem um hard, o restante você consegue, obviamente, desenvolver. Então, é nessa linha que a gente segue. Cara, mas perfeito. É um desafio, gente. O negócio não é fácil, não. Sim. Mas a área cresceu pra caramba. Nossa, que legal, velho. Porque a área tá bem legal, bem estruturadinha, né? E a galera aí, ó. CS, gente. Invistam, hein? E, Rodrigo, para produtos, cara, assim, uma área mais técnica, acaba sendo mais técnica. O que você vê, assim, de característica para pessoas que querem entrar na área? Existe muito framework e muita literatura pontuando o que são skills necessárias para o pessoal de produto. Então, tem que, ao mesmo tempo que tem que ter conhecimento do produto, do negócio, tem que ter conhecimento de alguns processos, como a gente chama de descoberta, né? Ir lá no cliente e descobrir como é que eu conduzo lá uma pesquisa, uma entrevista para descobrir o que é o carro e não o cavalo mais rápido do cliente, né? Como é que eu evito viés nas perguntas. Tem muito disso. Mas uma vez eu me deparei com um artigo que para mim fez muito sentido também, que ele olhava tudo isso, mas para ele tinha uma outra skill que era mais importante para produto, que era a clareza de pensamento. Então, assim, aí quando você começa a olhar e o profissional às vezes confunde muito conceito, né? Ele começa a falar assim, me diz aí uma situação onde você teve que... Me descreva uma situação, um desafio onde você tem que fazer um produto assim, assim, assado. E aí ele começa a fazer aquilo, mas dali a pouco ele já mistura e começa a trazer... Ele acha que não é ele já começa a trazer não a situação em si, mas o que ele faria. E aí a pessoa que é meio confusa... Sim. Não sabe separar os conceitos nas caixinhas, isso dificulta, porque... É um jogo ali onde você vai ter que ponderar muito. O custo de uma ferramenta para fazer, você tem que conversar com a engenharia e entender aquilo. Você tem que considerar como é que você vai vender aquilo, se vai fazer sentido para o seu negócio. Você vai ter que considerar também questões de, às vezes, uma feature mais barata, mas é mais difícil de usar. Então aí você tem que ter também um pouco de input de design ali dentro. Então, para misturar isso tudo e equilibrar na balança... entendendo do mercado e tudo, acho que clareza do pensamento é a característica... Que não pode faltar, né? Se fosse para hackear o processo de identificação de uma pessoa, eu acho que essa característica é a mais importante. Assim. Acaba sendo foco ali em determinada... Olha, tem isso para fazer agora, eu tenho que evitar talvez esse excesso de pensamento, né? Esse excesso de coisas para... E eu estava ouvindo o Rodrigo falar e lembrei de um soft skill que ninguém que trabalha com customer... que todo mundo que trabalha com customer tem que ter, que é empatia, né? Muito bom. Esse soft skill a gente não pode deixar de validar nos processos seletivos, assim como a clareza, né, de raciocínio, pensamento, enfim, consolidação do raciocínio. Porque você
você consegue ensinar tudo para qualquer pessoa, exceto a linha fina de ela conseguir se colocar no lugar do outro, né? E ainda que a gente fale que a empatia é uma utopia e que nunca ninguém consegue se colocar no lugar do outro, mas o máximo que eu consigo me colocar no lugar de alguém para poder sentir o que essa pessoa tá sentindo, entender o que ela tá pensando e trazer para dentro de casa, sabe? Exatamente. Quando a gente fala de... Nossa, um ponto interessante, cara. A gente conversou antes no Whats, porque assim, hoje existe uma empresa que contrata vocês, clientes. Porém, essas pessoas, geralmente de segurança, eu, o Josu, nós temos clientes internos. Que geralmente, né, essa parte de gestão em algumas empresas, acabam não valorizando. Cara, como que vai retornar o valor? Como que eu sei, talvez, aí o custo? A gente nunca teve um ransomware. Por que você quer que eu invista em ransomware? Faz sentido. Defende isso para mim. Mas essa galera geralmente não sabe como investir. Qual tem sido o desafio? A galera geralmente pede para vocês assim... Luciana, me ajuda a tentar defender para o meu negócio a importância da contratação de determinado produto, de determinado serviço. Com bastante frequência, porque assim, é muito difícil você concretizar para uma pessoa que não trabalha com cyber a importância de fazer cyber. Principalmente quando a empresa não teve nenhum problema, né? Quando já deu algum problema, o dinheiro brota, né, gente? O investimento brota. Mas quando a empresa nunca teve um caso crítico, nunca sofreu os impactos disso na pele, é muito difícil você justificar o investimento. É muito difícil não só justificar o investimento, mas, por exemplo, o time lá de produtos da empresa está criando um aplicativo que na Black Friday é a grande aposta, vai vender tudo que essa empresa precisa vender, vai recuperar todo o prejuízo de um 2023 meio truncado financeiramente. E aí o cara de segurança fala, não vai lançar porque a autenticação não está segura o suficiente. Aí essa galera, tipo... tá pensando no resultado da empresa, certo? Eles estão pensando no resultado da empresa quando eles estão falando que eles vão entregar um número. E a área de segurança também. E aí, como é que você faz os dois falarem a mesma língua? Porque na prática não adianta entregar um número e daqui a pouco sofrer uma fraude gigantesca e perder tudo em fraude. Então, como é que você faz a galera falar a mesma língua? Então, o que a gente tenta apoiar os nossos clientes é justamente com benchmark de mercado, com posicionamento daquela empresa frente à concorrência, para que eles entendam exatamente como é que eles conseguem justificar. Um trabalho que a gente faz bastante também é de apoiar em eventos de conscientização. Muito puxando para a linha da pessoa física, né? Porque o colaborador que se sente bloqueado, né? Podado pela área de segurança por algum acesso, ele fica puto, mas ele não entende, com perdão do palavrão, ele não entende que, poxa, poderia ser o pai dele numa fraude, ele não faz esse vínculo, não é automático, né? Então, como é que a gente também traduz para essas áreas o impacto de uma fraude nos seres humanos que estão do outro lado? Acho que esse desafio das áreas internas, entenderem o potencial de antifraude e segurança da informação. E entenderem o potencial quando não existe esse investimento e esse cuidado, é diário, gente, é impressionante. E aí tem muitas frentes que a gente faz, inclusive com os relatórios de inteligência que a gente divulga, que é justamente para isso. Para dar visibilidade do que os gestores das outras áreas têm que fazer, o cuidado que as outras áreas têm que ter em relação a isso. Eu vejo pelo menos 2 macetes ali. Ou 3, dependendo, 3 macetes para essa conscientização. O primeiro é os clientes com quem a gente conversa, na hora de conscientizar a empresa, a estratégia é sempre ir por cima. Primeiro eu conscientizo o board, a diretoria, porque depois disso fica muito mais fácil ter as aprovações e ter tudo. E aí eu não estou falando só de orçamento. Tem patrocínio, né? Você tem patrocínio, a voz de alguém que está dizendo para você assim, realmente isso aqui é importante. E não é só orçamento, é isso. É poder fazer com que um projeto de TI seja feito de uma maneira mais segura, ou poder combinar com o RH aquele treinamento contra a engenharia social que você fica tentando aprovar há tanto tempo e não aprovou. Então, a primeira coisa quando vem de cima é muito mais fácil. Eu vi muitos casos bem-sucedidos de clientes. O segundo macete é separar, se você separa um pouco do que você está falando. Vamos pegar o framework do NIST ali. Então, eu tenho identificação e proteção primeiro, né? Antes do boom, antes do incêndio acontecer. Nessa parte, eu estou falando muito de inteligência. Ainda não aconteceu, não tem incidente. Então, para isso, como não tem incidente, é mais difícil de calcular o ROI e tudo. Para essa parte, o setor ele é muito eficaz. Então, o pessoal, às vezes, a gente nunca teve um ransomware, mas o setor, uma empresa do setor já teve. Por isso que o benchmark foi isso. E aí, quando os diretores até sabem, ou do setor, ou a região geográfica, fala, teve essa empresa aqui que foi atacada. Cara, a gente está seguro? Né? Porque ou foi do mesmo setor ou foi da mesma região. Então, isso é muito poderoso. Então, a gente tem clientes bem-sucedidos que eles começam a catar aí. É como eu falei, tem informação aberta, né? Então o cara pega lá 5, 6 notícias e começa a jogar, fala, isso aqui que eu tô falando há 3 meses, tá acontecendo, a onda tá chegando.
Tal. Aprender com o erro dos outros. Então nessa parte de identificação e proteção, antes do incidente, eu acho que é muito, muito nessa linha. Depois do incidente, que aí é detecção e resposta. Aí sim, eu acho que volume de incidentes, né? Volume de incidentes e... chegou... Cara, aqui eu bloqueei tantos... BID de cartão tantos cartões, ou pensa tantos acessos suspeitos aqui, ou eu tinha esses IOCs bloqueados para bloquear aqui, então já bloqueei tantos acessos que tinham um IP que era comprovadamente fraudulento. Então isso aqui, aí eu acho que o cálculo de ROI já começa a fazer mais sentido como argumento, principalmente na parte de fraude, assim. Aí a gente conseguiu bloquear tanto. São muito maduros nessa questão. A gente conseguiu derrubar tantos produtos piratas que estavam feitos. Aí é dinheiro na veia. Aí faz a conta do ticket médio de um anúncio fraudulento, e aí quanto mais ou menos vende, aí chega num... Nossa, interessante, eu não tinha essa visão não. Bacana esse E a gente vai construindo com o cliente a visão que ele precisa de aprovação interna. Enfim, atuar na zona de impacto, né? Com base no mapa de risco, né? É isso. Sim. Às vezes o cara não tem um mapa de risco, a gente já viu sobre isso, que às vezes tem empresas que não têm maturidade de ver o mapa de risco, porque aí vem vocês, talvez apoiando nessa frente, cara, olha, beleza, você não teve, mas olhando pro mercado, pra fora, você tem esse impacto aqui que é iminente. E em 3 anos e meio, o que eu percebo, estando próxima da base de clientes, é que isso vem avançando bastante, né, Ru? No passado a gente tinha muita dificuldade, a gente encontrava gestores da área de segurança e perguntava quais são os indicadores que vocês acompanham. E eram indicadores muito técnicos, que falam um pouco para o negócio, né? Como é que você concretiza essa visão técnica para o negócio. E cada vez mais a gente tem visto gestores, enfim, líderes da área de segurança com indicadores que impactam diretamente no resultado do negócio. E isso fala muito mais com as outras áreas do que indicadores técnicos, né? Seria até um quarto macete que esses indicadores... Muitas vezes a gente vê clientes que trazem... avaliações de maturidade em cybersecurity, né? E aí tem ferramentas ou frameworks externos que você pode usar, e isso faz com que você tenha uma métrica, e 2, você tem uma chancela, porque não sou eu que estou falando já, tá? Cara, é o terceiro aqui, que trouxe e está batendo aqui. Então, depois que você já teve o buy-in, né, a compra ali da diretoria, aí um jeito de falar, então tá, agora que a gente sabe que segurança é importante, vamos olhar essa avaliação, esse assessment aqui, estamos com a maturidade de 1.5, vamos trabalhar para chegar em 3.4 até 2025, e aí você começa a comprar. Tem alguns casos interessantes, inclusive, que esse score, ou um score de postura de segurança, começa a fazer parte da remuneração variável do board. E aí é um nível de patrocínio fantástico que você tem. Aí as coisas acontecem. Isso é massa. Se estivermos bem, vai dar bom para todo mundo. É isso. Mas eu achei genial essa visão de CS. Muito diferente, tipo, de você não só atender a determinado serviço e a determinado produto. Só falar disso com o cliente. Vocês falam de coisas mais amplas. De muito mais coisa. Mas acho que esse que é o nosso papel, né? Impactar no negócio do cara. Então, não faz sentido ficar só no nosso quadrado, né? Eu vou olhar para engajamento. O CS ele vai olhar para engajamento, é isso mesmo. Foge do atendimento comum de antes. Foge. Ainda bem, né, gente? Mas eu acho que esse é o conceito de CS, que você pegou o CS começando, né? Peguei que era só atender ali serviço. A gente não falava de mais nada que fugia disso. Nosso time de CS nem faz atendimento na prática. É o time de suporte, né? Faz atendimento. Nosso time de CS trabalha com estratégia com o cliente. Cria plano de sucesso do cliente. É uma outra pegada de trabalho. Cara, isso é importante. E vende. E tem um assunto que vocês querem falar muito. Inteligência artificial. Chega, como né? Não, do né? Bart, do chat. Eu falo, Rodrigo, cada vez que a gente fala IA, morre um soldadinho. Vamos derrubar um aqui, talvez. Brincadeira. Pode falar. Mas falando de produtos e de inteligência artificial, qual que é a outra nomenclatura? Facilitador que você usou? Como é que você falou? Um habilitador. Habilitador. Adorei habilitador, adorei. Muito melhor, muito melhor. E não mata ninguém, se você falar. Mas é interessante porque tem inovações que são novos produtos, novas aplicações. Perfeito. E tem algumas que são realmente habilitadores, assim. Então, hoje a gente está olhando uma coisa que pode ser, tudo caminha para que seja realmente a nova máquina a vapor, né? Tem várias aplicações a partir daí, mesma coisa com a energia elétrica, com o computador, com a internet, com o celular. A Web3, o ano passado, tentou ser isso, mas não tinha muitas aplicações. Assim, o multiverso, a febre dos NFTs. Multiverso não, metaverso. Metaverso. Multiverso. Que o próprio Meta matou, né? O multiverso eu tô muito em série da Marvel, eu tô louco. O próprio Meta matou. Exato.
Agora, os modelos grandes de linguagem, e aí entre eles coisas como o ChatGPT ou esses modelos de difusão estável que geram as imagens lá do Midjourney e tal, e eles já estão transformando algumas áreas, porque lembra que a gente comentou que cada cenário é único, né? Então, antes, quando eu ia pro Google, eu tinha o paradigma de uma grande quantidade de informação, mas era tipo, o algoritmo vai mudando ali, mas quando eu entro no texto, é um texto, eu vou acessar, quero entender melhor, vamos passar um exemplo de cyber aqui mesmo. Falei, quero entender melhor como que eu desenho as regras IARA ali. Pô, um assunto super técnico. Eu vou achar um texto técnico, mas que não necessariamente está adaptado ao meu contexto, né? Quando entra nos modelos de linguagem, ele consegue pegar aquele conhecimento e adaptar e sugerir coisas para resolver o seu problema específico, né? Então, aí isso começa a tirar, a dar escala para o trabalho de jornalistas, para o trabalho de designers e o trabalho de gente de cyber, assim, né? A nossa vantagem, quer dizer, e aí cai como uma luva porque, como eu falei, faltam pessoas de cyber. Então, isso não... Agora, essas pessoas vão estar ali com esteroides, né? Pô, eu tenho um cara aqui, um melhor amigo. Então, acho que ali tem bastante potencial para eu dizer assim, cara, o meu problema é XYZ. Cara, vê tudo que tem aí e traz aqui uma recomendação para isso. Acho que tem uma grande oportunidade aí. Tanto é que se você olhar na palavra, principalmente na parte de inteligência, né? A gente fala de inteligência de ameaças, né? Inteligência em fontes abertas, inteligência num monte de coisa. E eu tenho uma inteligência artificial que aí encaixa como luva para essa parte específica. Só que, desde que você comece pelo problema e não pela solução. Perfeito. É um pouco aquele livro lá do Jim Collins, que é o Empresas Feitas para Vencer, que é uma pesquisa bastante extensa que ele fez e, tipo, bem documentada. E aí falou, cara, as empresas que tiveram sucesso e performance muitas vezes acima da bolsa, elas usam a tecnologia como um acelerador daquilo que está funcionando. Ela não vai ser a panaceia, o remédio para todos os males que vai virar a empresa, né? Então, se você começa bem pelo problema e foca bastante no problema, eu acho que ali vai ter muita oportunidade. Que legal. Perfeito. Outra polêmica, cara, sobre inteligência Polêmica. artificial. A gente falou, né, com especialistas de IA que vieram aqui, e eu quero muito a opinião de vocês. Vocês acham que com esses hiperfacilitadores? Esses habilitadores? Esses habilitadores, eles vão fazer com que as pessoas sejam mais preguiçosas, acomodadas? Eu lembro de um texto de... não sei se era de filosofia ou de sociologia, que contava assim, 4.000 anos antes de Cristo, estava lá no Egito, e o cara foi levar para o faraó uma nova invenção, que era a escrita, né? Naquela época. E aí o primeiro questionamento do faraó foi, poxa, mas hoje a gente tem a capacidade intelectual de pegar todos os fatos e guardar eles na memória. Quando eu coloco esses fatos aqui nesse pergaminho, a gente não vai ficar acomodado e vai deixar de se lembrar. E aí de lá para cá a gente viu que realmente foram mudando as habilidades que eram necessárias, né? Então, tanto para isso quanto para uma orientação geoespacial, que hoje a gente tem o GPS que ajuda, então não preciso decorar rua a rua, mas ainda assim então o meu trabalho intelectual foi passar para outra... o meu esforço foi passar para outra área. Então, com a inteligência artificial... tem a mesma coisa. O meu esforço começa a sair de ter todas as respostas para aprender a fazer as perguntas certas. Isso. Né? É onde já começa o pessoal a estudar um pouco mais como é que eles chamam? Prompt Engineering. Né? Como é que eu faço para ele fazer a pergunta certa para ele entregar o que ele deseja e sem alucinar. Né? Falando para ele, cara, e se você não usa só os fatos que você sabe, não inventa muito, então usar a ferramenta a seu favor, acho que é uma skill que a gente ainda está aprendendo a desenvolver. Sabe de onde eu vi o impacto, cara? Eu saí com meu pai sabe o nome de todas as ruas. É porque provavelmente seu pai usou aqueles mapas, as páginas amarelas, lembra? Como é que chama? Guia 4 rodas. Lembra? Tinha 2008, Sim. 2007, assim. E a gente falou sobre isso no almoço hoje, né? A gente tinha que pegar lá o mapa é um pedaço, né? Aí essa estava na página B18. Aí a continuação do mapa era na página Z45. Aí você ia até o final do guia. Aí encontrava a continuação. Então era um caos. Você tinha que aprender a sobreviver nesse caos. É uma questão de sobrevivência na prática, né?
E o ser humano é muito bom nisso, né? Em aprender a se adaptar e sobreviver. Então, provavelmente, seu pai Exato. viveu essa experiência como eu vivi, de ficar pesquisando no mapa e procurando qual era a página que continuava aquela rua. Eu não tô ligado, assim. Eu sei como chegar, mas eu não sei o nome da rua, cruzamento. Meu pai sabe tudo, cara. Eu vi um lance, O negócio é o curiosidade, Waze, né? Mas é o muito Maps. louco isso, cara. Porque assim, ó, eu tava vendo o podcast da Marina Silva, lá no Mano a Mano. Ah, legal. E aí ela falou como ela aprendeu a fazer recitação. Porque ela lia os cordéis, os pais dela lia cordel e tal, e decorava, mas eram uns cordéis muito grandes. E é exatamente isso que você falou, o exercício de ler e tal, mas é o que você falou também, né? A gente tá transferindo isso pra começar a perguntar. Isso aqui eu já sei, cara, agora eu vou perguntar. Só que tem um gap aí em algumas pessoas com relação ao soft de ir atrás, tá ligado? Ou você simplesmente confiar ali e não saber fazer as perguntas certas. Ou Eu não acho saber que o gap- criticar as respostas. Exato, esse é o ponto. A fonte, né, que muitas vezes não tem. Não tem a fonte, ele dá uma alucinada. O cara tenho um coloca exemplo- fonte, chat GPT. Eu tenho um exemplo bem idiota disso hoje de manhã. Tava tomando café. Olha a ideia. Aí eu Será, falei, cara? olha a pergunta que eu fiz pro chat GPT. Por que o porquinho do Cascão se chama chauvinista? Porque eu lembrava que tinha uma expressão meio política de chauvinismo, né? Não sei o quê. E aí ele E falou eu não sei assim... assim, eu nunca acordaria de manhã, Com essa... abria meu telefone celular e falaria, nossa, por muito que o ridículo. né? É muito ridículo, é muito aleatório. Mas aí ele, nesse caso, eu não fui bem sucedido em todas as vezes, mas nesse caso, tipo, deu para desconfiar ali. E ele falou, não, porque ele não gosta de água, e o chauvinista é uma pessoa que gosta muito que sente muito orgulho do seu país e tal. E aí, isso, então, ali a prepotência que ele tem em não tomar banho também tem a ver. Eu falei, cara, mas isso não faz sentido. Você não gosta de água e aí você tem uma prepotência. Aí eu tive que recorrer ao bom e velho Google. E aí achei um artigo que falava, não, pô, tinha um soldado do Napoleão, que era o Nicolas Chauvin, que aí ele tinha essa coisa do meu país. E aí isso nos anos 70, não tem nada a ver a resposta, porque aí nos anos 70 com o feminismo, na época, o pessoal que reagia muito ao movimento feminista acabou sendo chamado de porco chauvinista. Né? Então, e o porquinho era o porco, então, porco chauvinista, Cascão dos anos 70 e tal. Agora a história fez sentido. Então, pegar essas incoerências Fez sentido pra ainda vai vocês? continuar Não, faz sendo... todo sentido. Eu acho muito engraçado, Rodrigo. Ele é um cara, ele é muito, muito inteligente. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele e aprender com ele todos os dias. Mas, gente, eu jamais acordaria. Desculpa, mas foi o primeiro exemplo que me veio. Mas foi ótimo, tá tudo bem. Muito bom. Muito bom. Gente, o que vocês acharam do papo? A gente já tá aí na nossa etapa final. O que vocês estão achando até Tá acabando o já? momento? Quase lá. É que passa muito rápido, né, Passa gente? rápido. Quem tá ouvindo provavelmente não tem a percepção de quanto que isso aqui passa rápido pra quem tá do lado É de verdade. Ai, é verdade. Gostoso, tá gostoso. E eles são os queridos Eles também, são. estão ali, complementam. E falam, É porque eles também se admiram, você percebeu? Que na hora que eles foram falar da admiração com quem você trabalha, um deu a mãozinha pro outro, assim, ó. Eu exato. percebi esse toque Existe uma humano. sintonia É uma aqui. sintonia, uma sinergia, é uma legal. empatia. Enfim, muito legal. Exato. É a Antes de mesma coisa terminar, do lado daí, viu? Eu tô percebendo. É, Assim, a gente tô tá dizendo. sempre A juntos. gente se dá bem. Que bom. Eu acho que é a primeira vez, assim, de toda a minha vida profissional que eu vejo um time de CS, uma pessoa do time de CS, uma pessoa do time de produto muito, cara, sinérgico, assim. Conectado E não é de fake, é uma muito maneira- engraçado, né? Não é fake, a gente é sempre assim, né, Rô? É louco, isso é sim. louco. Já teve vezes onde a gente discute. Discorda, né? Não vai isso aqui, faz isso aqui, não faz assim. e tal, Natural, entendeu? né? Até porque se a gente concordasse com tudo, alguém não tava pensando, né, gente? Então é normal discordar, né? Exato. Tem pontos que a gente discorda, mas acho que 90% dos casos a gente tá alinhado no caminho de seguir do produto, no posicionamento que a gente tem que dar pro cliente. Ou mesmo você discorda, mas eu confio, assim. Acho que talvez o principal é a confiança de falar, não, mas... Eu faria Sabe aquelas diferente, empresas mas... onde cada um tá querendo defender o seu? O ego, a vaidade. O meu departamento, o interesse do departamento. Não, eu sei que ali você está querendo defender a empresa e o cliente. Assim. Então... Fica tudo mais fácil, né, Rô? Então no final, eu falo, cara, o que tu decidir no final, tá decidido. A galera que acompanha a gente sabe Legal, que eu cara. sempre dou esse exemplo e vou sempre dar. Time de futebol, né? Quanto mais você tá ali entrosado com o seu companheiro ali, os caras falam, pô, pode colocar o Ronaldinho Gaúcho no time, cara. Se ele não tiver entrosado com o cara não vai fazer milagre Não sozinho. vai fazer milagre, não vai... E assim, acho que esse alinhamento que o Rô falou é verdade. Muitas vezes eu chego pra ele e falo, pô, mas não era melhor fazer tal negócio primeiro?
né? A visão de quem está distante ali do produto. Aí ele fala, não, Luciana, deixa eu te dar contexto. Ele me dá contexto e a gente chega na conclusão, obviamente, que ele estava certo, que era melhor, que era melhor aquele caminho. Ou que, poxa, vamos pensar por aqui o impacto, de quantos clientes impactados. Enfim, a gente sempre está na mesma direção, né, Rô? Acho que é por isso que... E isso acontece com todo o time de gestão da Axo e isso reflete, obviamente, nos nossos times também. Porque a gente discute, obviamente, a gente tem visões diferentes de mundo, né? Formações diferentes. Isso impacta, obviamente, na tomada de decisão das pessoas. Mas a gente está sempre olhando para o mesmo objetivo, entendeu? Que é tornar a internet um lugar mais seguro e através dos nossos clientes, do nosso produto, né? Muito bom, muito bom. Gostaria muito que vocês deixassem separadamente, individualmente, uma mensagem final para todo mundo que está assistindo a gente, nos escutando. E aí nosso público geralmente... estudante, profissional de cyber, de privacidade, de threat intelligence, pessoas de fora que querem entrar na área, curiosos, e etc. Posso puxar? Me permite? Acho que eu vou começar na linha da empatia, que acho que é uma coisa que sempre me puxa muito, né? Que uma capacidade que as pessoas têm que ter para trabalhar com cyber também, eu acho que é conseguir se colocar na posição das áreas de negócio, para poder conseguir traduzir para elas o que é importante, e acho que vice-versa, claro, mas conseguir se conectar com as áreas de negócio e não ser mais visto como aquela área difícil, que cria barreiras para tudo, que manda um e-mail bloqueando os acessos de quem não fez treinamento sobre phishing, enfim. Como é que vocês, além, obviamente, do conhecimento técnico, que é esperado de todo mundo que trabalha com cyber, mas como é que vocês também desenvolvem esses soft skills para poder conseguir se conectar com as outras áreas de negócio? Porque é isso que vai fazer diferença na carreira, que a gente percebe dos CISOs que a gente se relaciona, não é à toa que eles são CISOs, né? Pensando em quem é estudante que está aqui, né? Eles têm essa competência de se conectar com as áreas de negócio e de trazer esse resultado de cyber de uma forma muito mais... concreta e visual para quem trabalha com o negócio do que os CISOs muito técnicos que ficam mais distantes. Eu queria deixar uma mensagem mais na linha do propósito. Minha sugestão é, toda vez que vocês virem uma estatística nova de que aumentou os casos de cyber, aumentou os casos de fraude, não deixem de se indignar com isso e não deixem de acreditar que um dia a gente vai conseguir fechar essas portas todas ali e realmente deixar a internet um lugar mais seguro, que um dia esse não vai ser mais um crime que compensa, que em alguns lugares infelizmente ainda compensa, assim. E aí fala assim, Rodrigo, mas e aí o que eu vou fazer da vida? Qual é o meu emprego? Meu amigo, tipo, eu pessoalmente que não vim de cyber, eu acho o cyber uma disciplina complicadíssima, assim. Então, cara, se você consegue resolver problemas de cyber, depois, o que não vai faltar no mundo é problemas pra gente resolver e deixar um lugar melhor. Então, cara, você vai ter capacidade para resolver. Tá? Muito bom, muito bom. O que vocês acharam? Curtiram o papo? Demais. Legal. Demais. Legal. A gente conseguiu não ser entrevistado por 2 jornalistas uma vez. Mas a gente tá segurando, já reparou? O Rodrigo tá mexendo as pernas, eu já cruzei as pernas para lados diferentes. A gente queria fazer várias perguntas também. A gente vai no seu podcast. Tá bom. Muito bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Então, antes de encerrar, né, pausa o vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe nos diversos grupos no LinkedIn para ajudar a gente a disseminar, como eles disseram também, o conhecimento e a informação. Gente, agradecendo então os nossos parceiros Hacker Rangers, Axor, G2 Brindes Personalizados. Até o próximo episódio e... bora conscientizar. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Show, legal, galera. gente. Obrigado. Que você responder na pergunta lá final que eles não fizeram? Agora você pode Não. falar do que é mais importante do produto lá, desenvolver produto para cliente. É a pergunta polêmica no final.